do dia 27 de setembro de 2018 para avaliação do cumprimento de metas fiscais previstas na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, referentes ao segundo quadrimestre de 2018, conforme convocação que já havia sido feita através de instrumentos aí de divulgação, tanto em jornal como através do mural, enfim, né, que foi feita essa divulgação, convidando a comunidade que quisesse se fazer presente para acompanhar esses números. Então a gente de imediato agradece a presença dos servidores, então, da Prefeitura, Lucas, também o Rubens, que vão nos trazer alguns números e algumas análises. Com vocês a palavra. Boa tarde a todos. Estou aqui então representando a Prefeitura Municipal, junto com o Rubens e a IUS, do setor de contabilidade. Então, para nós falar um pouquinho das metas fiscais para esse segundo quadrimestre. Então, preparamos um PowerPoint, onde nós vamos mostrar um pouquinho de como foi o atingimento ou não de cada uma das metas estabelecidas. Não, está desligado. Baixa lá. Então, a lei de responsabilidades fiscais então estabelece que é necessário essas audiências públicas, né? E ela disciplina então a integração entre as dívidas consolidadas do município, o resultado primário, o resultado nominal e as metas fiscais. Então isso trata-se de um mecanismo de planejamento, onde a gente faz o acompanhamento e controla então todas as etapas relacionadas ao endividamento público. Então basicamente esse é o objetivo dessa audiência. Melhorar um pouquinho No nosso tempo de nada show, né? Sei não, eu lembro de errado, mas nada show, mas tem que funcionar. Sai perto. isso, bom. Tu colocou o USB. Tá ligado? Ele tá ligado aí? Tá ligado, eu passei antes. Só que não era pra funcionar. Se não funcionar, que todo mundo tenha. Não usei o demonstrativo, né? Mas qualquer coisa eu vou passar manual lá. Ele não tá indo. Deixa eu ligar e desligar. Fecha tudo e abre a noite, funciona. A noite você entregou, quer que eu pegue outra noite? Eu acho que foi isso. Tá mudando. Então a LDO estabelece as metas anuais em valores correntes e constantes, então relativos a receitas primárias. No caso, a previsão para esse ano, então, a previsão atualizada da receita primária, R$ 171.112.315. 71 milhões, 112 mil. As despesas primárias, previsão, até o final do ano, 66 milhões, 528 mil. A meta do resultado primário do Poder Executivo deve ser maior ou igual a zero. O resultado nominal também maior ou igual a zero. E o montante da dívida pública que a gente tem lançada hoje são 2.485.000. São basicamente precatórios que foram lançados que não estão atualizados sem atualização monetária. Então a questão dos riscos.
São algumas coisas que a lei estabelece, que a lei LDO estabelece. Então, caso haja algum risco no cumprimento dessas metas, de um resultado primário nominal, então o município deve promover providências. No caso, havendo frustração de receita, é necessário então efetuar o bloqueio da dotação orçamentária. Esse é um dos casos. Também, se a dívida consolidada líquida lá ultrapassar 120% da receita corrente líquida ao final desse quadrimestre, ela precisa ser reconduzida ao limite dela nos 3 próximos quadrimestres. E o excedente tem que ser reduzido em pelo menos 25% no primeiro quadrimestre subsequente. Enquanto perdurar o excesso de dívida, deve-se promover a limitação de empenho. Não é o caso de trespassos em nenhum desses casos aí, como nós vamos ver adiante. Mas essas seriam algumas coisas que a LDO estabelece. A questão dos riscos orçamentários. Refere-se principalmente então à possibilidade das receitas previstas e despesas não se realizarem durante a execução do orçamento. Motivos para isso acontecer: caso a arrecadação de tributos a menor, alguma atividade econômica, inflação, câmbio, enfim, outras coisas que não estejam relacionadas ou sob o controle do município. Mesmo, por exemplo, a previsão sendo feita lá no ano passado, se acontecesse alguma coisa muito fora do comum, que se repetiu nos últimos 3 anos, então para fazer o orçamento é usado basicamente a média e feito algumas considerações, alguns indicadores, daí acontece então de não se realizar a previsão. Os riscos da dívida, então ocorrências externas à administração, que, se efetivadas, resultam em aumento do estoque da dívida pública. Por exemplo, foram os precatórios. No outro ano, a gente tinha, no final de 2017, 44 mil reais lançados em dívidas. Hoje a gente tem 2 milhões e 400 mil, que é o que a gente colocou antes. Então, esses é o que a gente tem de dívida. Aqui, então, um pouco da receita primária. Então, a nossa receita primária corrente, a previsão anual atualizada para a receita corrente, né? Não a total, a primária total, 71 milhões. E a receita primária corrente, 67 milhões e 120 mil. E aqui a gente pegou e detalhou algumas receitas importantes que a gente achou, para não ficar muito extenso. Então, na receita corrente, a questão de impostos, taxas e contribuições de melhoria, ficaram em 13 milhões e 136 mil. Representa aí, então, frente à previsão, foi realizado, então, de receita 68,54%. A questão do IPTU. Na outra reunião, creio que o outro secretário deu uma ênfase na questão do IPTU e, por exemplo, ele trouxe ele destacado aqui também, que naquela época não tinha sido muito realizado o IPTU em função a mudança do vencimento. Isso. Então, hoje, o IPTU, então, da receita está executado 88,29%. Isso aqui é uma aproximação, então, dividido por 12. De fato, depois a gente vai ver, considerando mês a mês, porque na hora de fazer o orçamento lá, cada mês você tem uma meta, né? Então, já tem mais ou menos quanto que entra a cada mês. E nós vamos ver que, então, a nossa previsão vai ter um outro número. Isso aqui, no caso, dividindo por 12, é uma porcentagem distribuída entre 12 meses. Outros impostos, taxas, então, em torno de 7 milhões 937 mil. Contribuições, 1.352.000. Receita patrimonial, tem um destaque para aquelas aplicações financeiras que está negativo lá, que ela não soma, então, na receita primária. Por isso que ela é negativa. Transferências correntes, 51 milhões. Então, se realizaram 34 milhões e 838 mil até agora. E outras receitas, 690 mil realizados, com a previsão, então, de 754. Então, dando nossa receita primária total de 71 milhões. Receita arrecadada
até agora 47.124.000, que representa então 66,27% desse quadrimestre. Não sei se o Rubens tem alguma contribuição aí. Questão da despesa. Despesa primária total. Temos então a dotação atualizada de despesa 66.528.000. Temos empenhado até hoje 41.531.000. Até hoje eu me refiro à data final do quadrimestre, 31 de agosto. 41.531.000. Despesas liquidadas, que são aquelas despesas que já foram executadas. Então 34.193.000. Pagas 32.220.000. Restos a pagar, temos 1.057.000 para pagar ainda. Os restos a pagar não processados estão liquidados 375.000 e pagos 375.000, uma pequena diferença. Então a despesa primária total se divide entre a despesa primária corrente e a despesa primária de capital. E a despesa de capital aí é bem menor em relação à despesa corrente. Então, de 8 milhões, empenhados 5.600.000, despesas liquidadas 2.270.000, despesas pagas 1.753.000 e restos a pagar R$91.302. Alguma pergunta até aqui? Detalhe essa despesa de primária capital. Despesa de capital aí é em relação mais à questão de investimentos. Então, empenhados, nós temos 5.640.000, que foi feito desses 5 milhões, pode ser então, se fosse uma hora, o que foi executado. A despesa liquidada é quando o serviço foi prestado, mas ainda não foi pago. E a despesa paga é quando você realmente, efetivamente paga o credor. Assim, nós temos 3 fases de despesa, né? Empenho, liquidação e pagamento. O empenho é quando a gente faz uma reserva de dotação para que a despesa possa ocorrer. No momento que a despesa ocorre, ela se torna liquidada. Ou seja, é líquido e certo que o município deve para o credor aquela quantia. E o pago é quando o município desembolsa o valor e paga o credor. E a despesa primária e corrente, ela é formada por vários fatores aí, a questão da folha entra nessa. Toda a folha. Todas as despesas correntes, exceto o pagamento de juros de financiamentos. Entendido? Podemos ir adiante? Então, o que nós vamos apresentar agora na sequência aqui, então, se vocês olharem no que vocês têm aqui, vocês vão ver que tem nesse relatório aí um método acima da linha e um método chamado abaixo da linha. O método mais conservador para fazer essa análise aí é o método abaixo da linha. Então nós utilizamos ele. Essa despesa coletiva essa primária é só folha ou é também a folha? Também é toda a despesa para a manutenção da máquina corrente, coisas de exceto de pagamento. 56 milhões. Conta de telefone, tudo isso E precisa para funcionar. combustível, internet. Então, como eu estava dizendo, o abaixo da linha é bem mais conservador. Se vocês forem olhar aqui em cima, o nosso resultado primário para o método acima da linha ali, dá um valor de 13.371.000. Esse é um método, o Rubens explicou bem essa questão. Por um ano o governo federal aí não conseguiu atingir bem as ditas metas, então eles criaram um método diferente para conseguir atingir aquelas metas. Antes era só utilizar abaixo da linha. Então o método acima da linha ele é bem menos conservador do que o outro. Então, para nossa análise, nós vamos sempre utilizar abaixo da linha, que é então o método mais conservador dessa análise. Aqui, como vocês podem ver nesse slide, o próprio Manual de Contabilidade Pública e dos demonstrativos fiscais que a STM desenvolve todo ano,
diz que o método que deve ser levado em consideração para atingimento das metas é o abaixo da linha. Vocês têm os dois métodos aí, porque o manual de demonstrativos fiscais manda fazer dessa forma. Mas o método que a gente utiliza para verificar o atingimento das metas é o abaixo da linha, que, se eu não me engano, é a última página do último relatório. Então, a questão aí, riscos da dívida igual ao resultado nominal. O resultado nominal, por definição, então, equivale à variação total da dívida fiscal líquida no período, comparando a do período com a do período anterior. Demonstra se a dívida evoluiu ou diminuiu no período, e mede a necessidade de financiamento no setor público. As dívidas consolidadas são obrigações financeiras assumidas pelo município para amortização em prazo maior que 12 meses. E nós temos uma tabela aqui, então, do resultado nominal. Então, a dívida do município, lá em 31/12/2017, que é aquela coluna A lá, era R$ 44.111,99. Isso é uma ação, né? Não, só tem mais, mas o valor maior que Deu deu. esse salto é Isso. E temos, em 31/12, o município tinha desfilado na caixa lá, bruta, vocês vão lá, 9.200.000 em caixa. Somando todas as contas do município, era esse dinheiro que o município tinha. Restos a pagar não processados, então desconta-se desse valor aí o que não foi pago. Então a desfilada em caixa do município, lá em 31/12, era R$ 7.671.763,56. Então a dívida consolidada líquida do município, que diz ali, menos R$ 7.627.651, era o dinheiro que o município tinha. O negativo lá significa, por exemplo, uma dívida negativa. Então, menos com menos na matemática lá é um dinheiro positivo. Significa, na verdade, que o município, se pagasse todas as suas contas em 31/12, sobraria 7.627.000. E essa dívida era os 44 mil. Mais 1 milhão. Mais 1 milhão. uma conta teórica aqui, na verdade. Isso Parece isso, mas é um controle de caixa. É que como o nome da linha é dívida, e nós temos dinheiro sobrando, então ela fica negativa. Se nós tivéssemos mais dívida do que valor para pagar, aí seria positivo. É invertido. Negativo e positivo. É bem complicado. Esse menos aí, né? O que eu usei, como eu sou da área das exatas, aí é a dívida negativa, e eu tenho menos uma dívida, então menos com menos vai dar um saldo positivo. Esse salto aí que deu, né, dessa dívida consolidada, é determinação judicial, tem prazo para pagamento disso, já está determinado, ou que situação que demonstra? Assim, esse precatório não estava previsto para pagamento esse ano, mas veio uma orientação não sei se do fórum, não sei bem certo de quem, a PGN vai saber dizer, para pagar até o fim desse ano. Todo esse valor aí. Até hoje, como tem atualização, ele está maior do que isso, deve estar uns 2.600.000, 700 já. Mas o município está correndo atrás para pagar parcelado, porque de acordo com a Constituição eles não podem cobrar por uma vez só assim. Tem uma regra lá que autoriza o município a pagar parcelado. Então, estamos aguardando essa definição judicial. Se nós tivermos que pagar, até o fim do ano não tem que pagar, senão a partir do ano que vem vai ser parcelado. Se essa determinação for de pagamento de uma parcela só, a outra, isso existe. Existe, está demonstrado aí. Hoje, se o município pagasse todas as suas contas, de acordo com aquela última coluna lá, pagasse os 2 milhões e quase 2.500 e pagasse todos os restos a pagar, que são 2.800.000, ainda sobraria 12 milhões de reais. Nessa conta. E o resultado nominal, ele é a diferença do que sobraria no fim do ano passado e o que sobraria hoje. Isso é o resultado nominal. Em 31/12/2017 sobraria 7.600.000 se pagássemos todas as dívidas,
E agora, em 31/8 desse ano, sobraria 12.589. Então, essa diferença de 4.961 é chamada de resultado nominal. E a nossa meta é, no mínimo, ficar no mesmo valor do ano passado. Nós estamos então, quase 5 milhões acima da meta, agora em agosto. E a meta, no caso, seria empatar com o ano passado. Então, significa que o município fez um esforço maior na arrecadação, né? Então teria nessa conta aí quase 5 milhões aí a mais para que sobraria. Não sei se é bem esses os termos, mas enfim, traduz o esforço do município em arrecadar para cumprir com as obrigações. Daí temos o resultado nominal ajustado. Então fica esses 4 milhões e mais o valor que a gente pagou dos restos a pagar do ano anterior. Ali é saldo ou saldo? Vamos ver. É saldo, tá? Só uma coisa, ali naquele restos a pagar processados no final de 31/12/2017 tem 1.529.000. Tá? Esse valor de 1.367.000 é o que já foi pago daquele 1.500.000 e pouco esse ano. Então o resultado nominal é aqueles 4 milhões e pouco, e ainda existe o ajustado, que é o que nós pagamos esse ano de contas do ano passado. Então soma-se o resultado nominal mais esse 1.367.000, então o nosso resultado nominal ajustado hoje é 6.328.000. Não. Assim, essa metodologia de cálculo é estipulada no manual dos nossos tipos fiscais da SPM, na página 216 em diante. Lá. A gente só segue exatamente o que está lá. Né? Então, como vimos a questão da meta lá, a meta está bem acima da meta. O resultado primário, então, basicamente, ele vai ser o nosso resultado nominal, mas mais os juros, rendimentos que foram, no caso, como o resultado nominal é excluído a questão da financeira, né, de juros, multas, enfim, no resultado primário é somado esse valor. Então aí temos juros e encargos ativos. São os rendimentos que o município oferiu no banco com os nossos valores. Então temos um rendimento aí de 229.000, mais o resultado nominal ajustado, temos o resultado primário de 6.099.000. Esse é o método abaixo da linha. Se fosse acima, seriam os 13 milhões. Seriam os 13 milhões. Porque daí o método acima da linha é bem simples, é só a diferença entre a receita primária e a despesa primária. Só isso, é um menos o outro. E esse método é um pouco mais complicado. E vocês podem ver que ali em juros e encargos passivos está zero, porque esse ano nós não pagamos nada de juros, nós não temos mais nenhum financiamento. Ano passado foi quitado o Badesul, foi quitado o parcelamento do INSS. Tinha mais alguma coisa? Então esse ano não temos mais nenhum financiamento. Não, isso é outra coisa. Isso não é... Só aquele sinal de mais lá no lado dos juros e encargos ativos lá tem que ser o menos. Menino na digitação. Então, meta também maior igual a zero, meta atingida. Aqui a questão, então, da previsão de arrecadação até o quadrimestre, de todos aqueles itens. Então, o IPTU, outras receitas. O real versus o previsto. Vocês vão ver lá, tem na quarta coluna, o que se tinha previsto para arrecadar até esse quadrimestre. Então, por exemplo, o IPTU se tinha previsão de arrecadar até agosto de 2018 4.200.000 aproximadamente. Se arrecadou 4.590.000. Então temos aí 109,32% realizado nessa receita. Então temos um saldo positivo aí a mais de R$391.000. Então significa que a nossa previsão está mais ou menos de acordo, em 9,32%. Outras receitas, as demais receitas, lá 101%, então se concretizou a previsão. O FPM também está muito próximo do 100%, então a nossa previsão estava de acordo, está se cumprindo. Transferências do SUS, 106%. Na assistência social, 99,41%.
FNDE 17% acima, lá então 117%. ICMS também 101%. Transferência do FES aí para o Estado 80%. Então transferência de 214 mil. Saúde Estado, né? Aonde que entra aquele 1 milhão que o prefeito fala que não recebeu do Estado? Que esse 1 milhão já é de exercícios anteriores. Aqui nós estamos falando só do orçamento de 2018. Neste ano, então, neste ano, então, o Estado estaria devendo na saúde do município apenas 214 mil. O resto seria dívida do Estado com o município. Para esse ano. Referente a 2018. Sim, referente a 2018 seria essa dívida do Estado com o município. Na saúde, né? Tem outras transferências do Estado lá. As outras ali, pelo que tu fala, o Estado mandou até a mais. Por exemplo, aqui, ó. Essas outras A FNAS que falta Esse não é do pouco, Estado. 59, não, assim, o resto está tudo acima do 100% do que vocês esperavam. Essas outras transferências do Estado é ICMS, IPVA e acho que é aquela lei federal. Tem mais algumas receitinhas miúdas, mas o grosso ali é ICMS, não, IPVA e... Não, ICMS é outra. Quando esses repasses eles são condicionados às ações do município, eles têm um cronograma previsto já. Projeto de saúde, que não, a saúde depende. A saúde tem muitos recursos de várias formas diferentes. Tem recursos que vêm pela estrutura do município, vem mais, vem menos. Tem recursos que vêm a mesma quantia para todo mundo. Então, a saúde é bem diferenciada. Algumas coisas. O município comprovar que esta ação para algumas coisas precisam. Luiz, tem. Não falei ontem, mas são 300 e poucas fontes de recursos. É um monte de fontes de recursos, então cada um tem sua peculiaridade. Tem que saber como. Então, existe uma regra básica. O Fundeb, então, 100%, e outros receitas correntes, 108%. Então, de base, então, está a questão da. Teve uma lá que está o asterisco lá, emenda parlamentar, então, que é o incremento do PAB, que essa não estava prevista. Então, essa aí é uma receita que não estava prevista, aconteceu agora nesse ano aí o pessoal mandar o incremento do PAB e o município captou então 400 mil reais aí em emendas parlamentares. Eu lembrei aqui, outra transferência do Estado, o grosso é IPI e IPVA. IPVA daí depende do Estado registrado no município e o IPI depende da indústria. Quantas transferências do Estado? 2.243 foi a previsão até agosto. Houve uma arrecadação de 2.480. Houve um superávit de um aumento de 110%. E ainda faltam 3 meses. Bom, foi um cálculo menor, na previsão, não foi uma arrecadação surpreendente que houve a mais, uma vinda de verbas a mais, inclusive Eu acredito que passamos dos 100, 4 meses faltando. é que tudo depende, porque em 4 meses pode acontecer muita coisa. Depende, por exemplo, o Estado deixa de cumprir as obrigações dos últimos 4 meses, esse valor com certeza vai reduzir. Não, mas dezembro. eu entendi. Esse percentual é assim. Não é que o total previsto para receber, por exemplo, até dezembro seja 2 milhões. Até agosto. Até agosto. Não é que se passou 10% 3 meses antes. A previsão até dezembro é maior que 2.243. E até dezembro tem ainda um percentual, digamos, Mais um percentual. mais 300 milhões, 300 mil, por exemplo. O último planejamento provavelmente vai ficar abaixo do... É que assim, ó, A previsão Deixa eu voltar no geral. Esse slide aqui é o que até o final do ano foi apresentado até agora. Então, se nós vemos, não tem nenhuma acima de 100%. observa a diferença. Pega só o IPTU como exemplo. O total para o ano é 5 milhões e 200 aproximadamente. Né? O
O previsto até agosto é só 4 milhões e 200. Então tem mais 1 milhão de entradas nesses últimos 4 meses. Na previsão, né? Às vezes Esse faz o executado controle para ver se a nossa previsão de receita está se comportando dentro do esperado. Mas lá naquela outra tela, por exemplo, o IPTU estava já em 88%. Isso. Quer dizer que falta só 12% ainda dos imóveis totais, é isso? para bater a previsão do ano. Previsão, quer dizer que é a totalidade. Não. A previsão já se prevê que vai receber aquela 70%. A previsão é bem pouco média, a base, não se sabe exatamente o que vai ser a tem que ficar em torno de 100, 100%, 98%, 99%. Para então significa que a nossa previsão lá, Por exemplo, a previsão de arrecadar IPTU já prevê uma inadimplência de 20%, digamos. Não significa que a previsão não é na totalidade. Isso. Até porque existe uma previsão de arrecadação dedicativa, que é a inadimplência de anos anteriores. E já está nessa conta também. Está nessa conta já. Questão então das aplicações obrigatórias aí, educação, saúde e na questão das despesas com o pessoal. Na educação, então nós temos aí, deveríamos ter ficado 25%, temos 4 meses ainda, então ele está dentro da normalidade, que é 24,62%. Então está tranquilo de atingir essa meta aí, até o final do ano, vamos ficar nos 25%. O total de receitas, impostos, 34 milhões, as despesas com o IDE, 11 milhões e 900, algumas outras despesas líquidas aí que entram tudo no cálculo. E outros gastos constitucionais, então, que fazem esse cálculo ali dos 24%. Então, a obrigatoriedade dos 25%, nós estamos em 24,62%. Na saúde, 15%. Estamos com 3,67%. Deveríamos estar em 15%. Na próxima tela a gente vai explicar um pouco por que está nesse 13,67%. Aqui tem a questão então das emendas impositivas. Que se for definido, então vai incrementar lá na saúde R$ 730 mil. Então esse índice passa para 15,81%. Então atinge a meta. Então significa que esse recurso está lá guardando. Assim, nós tomamos o cuidado de desses 730 mil sempre ter este saldo na conta da saúde. Para que, se porventura essas emendas se concretizarem, nós temos o dinheiro para pagar. Não vai precisar aportar recursos próprios do município. Tá? Por isso que está só 13%, 13,67%. Se por um acaso essas emendas não saírem até 20 de novembro, nós temos já um planejamento de licitação, coisa para gastar esse valor até o fim do ano e bater os 15 também. Mas nós estamos cuidando para não faltar dinheiro para as emendas, caso elas se concretizem. Por isso que nós estamos segurando a questão da saúde. A questão então do gasto pessoal, o Poder Executivo tem então um gasto com o pessoal de 47,54%, no total de 30.934.000 da despesa liquidada. E temos os limites ali, né? Então o limite da alerta 48,6%, o limite prudencial 51,30% e o limite legal 54%. Então o município está abaixo do limite de alerta. No Poder Legislativo, temos a Câmara com 1,71%, o limite de alerta seria 5,4%, o limite prudencial 5,7% e o limite legal 6%. Então, somando aí a Câmara e o Executivo, a total despesa do pessoal chega a 49,25%, sendo que o limite legal aí é 60% e o limite de alerta é 54%. Então, estamos dentro aí do que diz a LRF. Professor, nos gastos com saúde, com educação, com os outros, aonde a gente encontra esses gastos abertos? No transparência do município tem. Ele vai aparecer ali item por item? Não, vai achar o demonstrativo que a lei vai publicar. Se foi usado, por exemplo, na educação, se a questão de estrada foi usado para...
da mistura. Isso tem, que não está na página que tiver com vocês lá. Na transparência, tu também pode consultar muita coisa. Tu pode consultar, inclusive, para o CNPJ, o nome do fornecedor. Não, isso sim. Mas, assim, vocês colocam lá 13,71 na saúde. Você tem que tentar entender o que foi gasto na saúde. Né? Quanto foi gasto em exame, quanto foi gasto em deslocamento, quanto foi gasto. Isso tem aberto? Eu não sei dizer agora. Eu teria para no site. Mas o balancete tem aquele demonstrativo aquele do tribunal não tem. Não, só tem a receita, né? Como é que vocês chegam em 13,71? Estão somando vários gastos. Sim. É que essa parte mais esmiuçada teria que ser a saúde, né? Amanhã vai ter audiência pública, daí ela coloca essa. Não, da saúde sim, mas da educação, só para você tentar entender, tipo assim, como que chega nesses cálculos. De todas as receitas de impostos, IPTU, ITBI, ISS, impostos, e das transferências constitucionais referentes a impostos também, FPM, ICMS, IPI e IPVA, o município é obrigado a separar 15% da saúde e 25% da educação. Esses, da saúde. Esses 34 milhões que estão lá em cima são todas essas receitas de impostos, do valor total, 100%. Tá? Hoje nós gastamos lá embaixo, 4.658.000 com saúde no recurso ASPS, que deu o código 40. Não sei se no site tem como ver por fora. Aí essa pergunta não sei responder, teria que olhar no site. O que é isso? Esses 4 milhões correspondem a 13,67% do total da receita de impostos do município. É essa conta que a gente faz. E do MDE é a mesma coisa, só que daí é 25%. Essa questão final, eu queria ver se tinha como a gente disse assim, olhar para ver, se ter uma ideia, foi gasto na educação, está sendo gasto tanto com professor, tanto com manutenção, tanto com equipamento, tanto com investimento. Porque professor, a gente não, por exemplo, professor não é pago só com recurso MDE, a gente paga mas dentro do percentual da educação. Não, isso é só MDE. Os 15% tem que ser fora profissional. Não. Por exemplo, da saúde. Da saúde, a saúde a gente paga profissionais da saúde com recurso do ASPS 515 e com recursos que não são do ASPS, que tem recurso que vem da União, pago fixo, pago variável, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, média e alta complexidade. Acho que é esse que a gente paga pessoal. É muito recurso. No final, o que acontece? Eles gastam em saúde. O gasto de recurso vinculado é muito maior. Então nós somos obrigados a gastar 15% só no que é de imposto. Talvez só ajudar, eu acho que o que o colega quer saber é se no gasto obrigatório com a saúde, com a educação de 15% e 25% respectivamente, está computado junto o gasto com o pessoal. Ele está junto. Está computado, mas só o que é pago com o recurso do MDE e com o recurso da SBS, não com os outros recursos. Eu tenho uma dúvida naquela outra lâmina ali que mostrava o gasto com o pessoal, 49, e eu quero saber se nesses 49,25% está os encargos patronais atuais, né? Aquele que dá mês a mês, e a dívida com o Fundo de Previdência Municipal está incluído nesses 49,25% ou está fora? Essa metodologia do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não considera a amortização do passivo como despesa pessoal. Como é um Tribunal de Contas que dá a certidão de regularidade para o município, é o cálculo deles que a gente utiliza. Os outros encargos patronais estão todos englobados aí dentro. A amortização do passivo, o tribunal não entende como despesa pessoal, ele tem outro entendimento. Por mês nós fazemos pouco É que se tivesse. Quase 400, quase 400. Porque a minha outra pergunta, eu tinha duas, e também nesse ponto, porque sempre nos últimos anos a gente vem acompanhando, até pelas audiências públicas, esse índice estava em 52 pontos alguma coisa. O que foi feito agora para o Raul de Colégio? O que mudou? Do meu ponto de vista, foram dois motivos.
Primeiro que a arrecadação subiu mais do que o aumento de pessoal que foi dado para os funcionários. Foi dado 5, 6%, a arrecadação aumentou 10 ou 11%, normal que esse índice vai baixar. Eu acredito que seja por esse motivo. O que me chamou a atenção, eu me lembro que a gente sempre, o questionamento era esse, do tribunal não apontar, porque não passaria nos 54%. De repente aparece Hoje, índice 49, é um índice bom. Se nós aplicarmos o índice da SPN, que considera a amortização do passivo, ainda não está no 54%, já está abaixo de 54%. Esse cálculo aqui não, mas nos anteriores sempre estava. Nos anteriores sempre estava, lembra? Falou antes que não há dívidas. Então, aquilo que existe a pagar por parte do município para a previdência municipal, isso não é considerado dívida. É considerado, mas não é uma dívida consolidada líquida. É difícil de entender. É praticamente uma dívida especulativa. Porque ela não tem um valor fixo. Não tem um valor fixo. A gente nunca sabe se existe. E dá para nos dar o valor de quanto existe? Isso são milhões, não sei quanto. O Fundo da Previdência Municipal, em dezembro do ano passado, estava em 88 milhões. Teria que ver no cálculo atual. Terminar de pagar. Eles sobem meio por cento ao ano. Eu não sei se é a mesma, porque nós estamos comungando com a mesma ideia. Existe uma dívida que, quando foi fundada a Previdência Municipal, que não contribuída, é essa, que está em 88? Sim, o município revogou, o pessoal começou a se aposentar, mas eles não tinham contribuído. Então, quando eu tinha que pagar a aposentadoria, não tinha receita. Essa é 80? Tá, mas e esse valor, mediante os pagamentos que estão sendo feitos, ele está diminuindo? Porque nós temos o exemplo da... Aumenta? É. Aumenta porque, assim, hoje ele é 25 ponto... 6 alguma coisa. Não vai 26. Ele aumenta todo ano, não sei se é 0,5%, alguma porcentagem ele aumenta todo ano. E a nossa folha também aumenta, então ele só tende a aumentar. Porque ele é 20, 25, 26% sobre a folha. No ano que vem vai ser 25,5%, 26,5% sobre a folha, que vai ser maior também. Eu posso colaborar, até foi falado no curso hoje de manhã, né, secretário? A partir de 2028, então, esse índice do percentual patronal, somando o atuarial e o passivo, ele vai passar um pouco de 59%, né, de 2028 a 2041. E hoje de manhã, no curso que nós tivemos lá na Mocelheiro, até se falou que está para ser votada uma lei para espichar novamente esse prazo, né? Mas os próprios, isso, diminuir a parcela e esticar o prazo. Só que os fundos não querem isso, eles querem que liquida logo. Só que precisa ser discutido, né, essa questão aí, porque de cada R$1.000 pago do bruto para o servidor, de 2028 a 2041, o município vai pagar quase 600 de previdência, né? Então existe, não é só para espaços que está numa dívida, não. Na verdade, colega Igor, nós temos outros municípios que também, o nosso problema aqui em Três Passos foi que de 2001, 2002, quando foi criado o fundo, para trás não se descontava nada do funcionário, do colaborador, e não se recolhia nada. Então, e aí outros fundos criados em municípios mais novos, a exemplo de Vista Gaúcha, que se emancipou em 90 e pouco, né? Então eles têm um fundo mais saudável porque eles não têm funcionários ativos. Senhor presidente, Vini, né? O senhor me concede uma pergunta? Tá. Eu já venho dias falando sobre o fundão, sobre a real situação do fundão. Qual é que seria a real situação hoje, se alguém poderia dizer? Olha, o Fundo de Previdência Eu acho que daí tu teria que chamar o pessoal do fundo para falar. Porque eu particularmente faço contabilidade do Poder Executivo. Eu não saberia nem dizer a situação da Câmara nem do fundo. Tá.
eu queria ver então com o presidente, para nós fazermos uma audiência pública, senhor presidente, para nós convocarmos urgentemente esse pessoal para vir aqui e dar explicação sobre isso. Ver quem é que coordena isso, quem é que está gerenciando, porque nós temos que ver urgentemente isso, sob pena de nós lá na frente pagar sobre isso. E eu não quero que ninguém use politicamente isso contra mim, contra ninguém, quem quer que seja, porque hoje está um prefeito lá, hoje, amanhã vai dar outro. Então, para nós destrincharmos isso e trazer a público a real situação. Não que depois a gente fica sabendo pela imprensa, pelo rádio, pelo jornal, pelo Facebook. Então, nós urgentemente fazemos audiência pública e trazer esse pessoal para dar explicação aqui. Beleza, vereador? A gente vai acolher essa sugestão e lembrando que esse ano, né, eu acho que foi no primeiro semestre, a gente fez encaminhou um pedido por escrito e deixamos registrado, inclusive, numa reunião aqui. Não sei se era uma reunião das comissões ou uma audiência pública onde estavam alguns representantes do Instituto de Previdência, para que fizessem eles também algum tipo de seminário, né, algum tipo de estudo nesse sentido. E a gente pode, então, recorrer a uma audiência pública também para fazer esse debate. Então, seguindo a finalização da apresentação, então as conclusões que a gente chega aí. Então, os resultados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário nominal estão sendo superados e dentro do orçado. As despesas com o pessoal estão dentro dos limites legais. As despesas com educação encontram-se abaixo do mínimo constitucional. Entretanto, pelo índice estar muito próximo ao mínimo exigido, a situação está normal. Despesa em saúde está abaixo do mínimo exigido, porém tem aquela questão da definição das emendas parlamentares. Fica demonstrado assim que estamos então atingindo as metas fiscais estabelecidas, bem como os requisitos da lei de responsabilidade fiscal, que reafirma a responsabilidade dos atos da administração municipal frente aos recursos e o interesse público. Então, meu conhecimento técnico é isso aqui, né? Então eu estou aprendendo muito aqui com a questão dos limites, por exemplo, os 15% da saúde e ensino e educação. O controle maior que tem que ter, por exemplo, vocês estão tranquilos porque não se está em 13% na saúde e 40% na educação. Então existe o recurso controlado para bater a meta no final do ano, tem esse dinheiro para bater a meta, enfim, depois, e um planejamento de aplicação desse dinheiro. Né? Acho que o problema seria estar em 13% num deles e ter utilizado 50%, né, extrapolado em 50% para a educação. Acho que esse é o balanço que se faz. Né? Ou se tivesse muito abaixo e não tivesse um planejamento bem gastado. Também, e aí não chegaríamos no... Não chegou a divisão desse início, não a lei. Ele dá a condição de liquidez. Ele tinha poder, até porque é uma previsibilidade que a questão aqui nós temos que entender também o seguinte, tem que deixar claro, esse dinheiro que aparece que tem em caixa ali, ó, é tudo, todos os recursos, inclusive todos os vinculados. Então, está completo, não significa que é recurso livre. Tem muito recurso aí que é exclusivo de saúde, exclusivo de educação, é alimento parlamentar exclusiva. Então, não é um recurso para gastar qualquer. Então, pessoal, era isso. E, então, deixamos o meu muito obrigado aí a todo mundo e estamos aí abertos a qualquer colocação e algum esclarecimento que for necessário. Beleza, obrigado ao Lucas, também ao Rubens, a Ilse. Obrigado aos vereadores que participaram da audiência pública, ao público que nos acompanhou aí pelo Facebook. Agora, já na sequência, a gente vai passar para a reunião das comissões também, dessa semana. obrigado. É só para quem tem no até assim, nós estamos aqui falando.
Está falando a verdade isso, nós deixa a gente fazer uma mudança, porque hoje assim, se tu está morando numa rua que não é pavimentada, né? Tu não tem obrigatoriedade de ter passeio. Agora, tu fez o calçamento comunitário esse ano, né? E aí tu desembolsou ali 4 mil, digamos, que tu vai pagar a mão de obra e o meio fio. E aí ano que vem você não tem passeio único. Então para ter Estamos esperando de repente o. Só o clube lá, a questão da infraestrutura. Não, mas agora é o modelar, não é nada de Nós queríamos entender por que dos valores diferentes que tem ali na. Alguns não. Está no lugar da visão de hoje, né? Tá no lugar da visão. A falta que é para ti, então, é além algumas casas pagam mais, outras menos. Você tinha que sentar e ver bem as plantas. Lá, o pessoal tem lá os códigos e quanto tem vários metros quadrados de cada pessoa. Eu queria saber. a planta de valor. A planta de valor. Conhecimento da planta de valor. Se vocês quiserem olhar, você O dia que a gente vai lá e não tem nada. Roubaram todas as cuias, né? Eu fui debater lá com o senhor Elias da Cruz, Eles treinam lá, você ainda não ouviu pelo tamanho. Cuia, tá? Comparando os 10 de Jesus, eu vou sobrando, sabe? Olha a data, olha a data. Mas eu não sei focar. Olha a data de março, né? Não tem nada aí. Eu tenho uma Não tem nada. Coisa Não, voltou ali, ó. não, Tanta obrigação. É meu. A Cristina Eles vêm buscar. Muito obrigado. Vamos lá. Quer a marca agora? Vamos começar aqui agora, gente. Quando tá ok, vocês me digam aí. Não, assim, né? Eu faço a pergunta aqui, daí eu posso ali e aí passou. Mas o que for para ti, não vai ser. Tu vai dar o teu voto de relator e nós vamos acompanhar o teu voto. Ou não. Ele deu lá, daí eu digo aqui, deu lá, quando for para ti, eu digo que ele é frente. O máximo de informação a parte depois da foto dessa semana, a situação vai votar a favor do aparecer. Não aconteceu mesmo. Depois de manhã aí, eu posso, eu não acompanhei, cara. Viu, Edvan? Eu guardei e já me chamou pro lado dele. Viu, até o seguinte, viu, o presidente ali, né? Só pra dizer pra ti, presidente. Aqui a cobra tá morta já, vai ter que ficar morrer de ciúme aí, cara. Bora, ó. Mas tu viu que aquele lado que ele sentou. Podemos começar então, senhores? Vamos para a piscina ali. Senhor presidente, eu só sei qual que é. Presidente, não.